Vocês sabem que eu como a grande maioria aqui, grande maioria não, mas muitos aqui foram criados, né, na igreja evangélica. Né? Eu cresci dentro da igreja, dentro desse ambiente. E como todo mundo, eu aprendi a orar de uma forma, que é aquela oração que tem um começo, um meio e um fim, né? Que tem a hora para começar, a hora para acabar. Que você faz normalmente quando acorda, aí você faz antes das refeições, você faz antes de dormir, né? Essa é muito particular, muito específica, né? Porque você começa ela antes de dormir, mas termina só depois que acordar, né? Você começa a orar e daqui a pouco você está falando, tipo, Deus abençoa Jesus, e já está falando uns negócios estranhos, mas é muito normal. E ora em momentos de angústia, ora quando a gente precisa de algo, então, nossa, como a gente ora. Quando a treta, quando o pau tá comendo solto na nossa vida, aí a gente ora pra caramba, vai pro monte, faz campanha, porque tem uma lógica, né, nesse pensamento, que é o seguinte: bom, Deus é todo poderoso, ou seja, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Tudo, ele é todo poderoso e ele pode fazer tudo. Eu não sou todo poderoso, sou completamente limitado e estou precisando de algo, ou precisando de várias coisas, estou precisando de dinheiro, estou precisando de emprego, estou precisando de um milagre no meu casamento, porque eu caguei com tudo por causa do meu egoísmo, estou precisando passar no vestibular, enfim, estou precisando de um carro novo, estou precisando de uma cura, estou precisando da cura de um ente querido, enfim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso convencer Deus a me dar aquilo. E como que a gente faz isso? Na oração. E aí a oração vira esse rito onde nós falamos, mas não é apenas a gente fala como se fosse uma conversa com Deus. A gente vai falando na expectativa de que Ele ouça o que eu estou dizendo, mas não só ouça, mas como cumpra aquilo que eu estou falando. Eu peço na expectativa que Deus faça. Eu explico para Deus o que Ele precisa fazer na minha vida. Eu dou os caminhos que eu quero que Deus faça na minha vida. E basicamente a oração se tornou isso. Basicamente a oração, a grande massa evangélica ora dessa forma, quase que como um pedido, um pedido, uma carta de pedidos, né? E ao longo dos anos, conforme eu fui ressignificando a minha fé, ressignificando a teologia a qual eu acredito, eu tive que ressignificar a oração, né? Quando você e aí tem uma particularidade que eu acho que todos aqui passaram, estão passando por isso, que é a desconstrução. E a desconstrução dói. Porque quando você vive uma vida toda fazendo algo, acreditando em algo, quando você desconstrói aquilo, você fala: caramba, mano, quanto tempo eu perdi acreditando nisso, fazendo isso. E quando foi desconstruído, você fica sem chão. Porque até então, eu tinha algo que eu acreditava, eu tinha um tipo de oração que eu fazia, e eu fazia, e de alguma forma aquilo fazia bem para mim, para minha espiritualidade, para minha fé, ou pelo menos para aquilo que eu acreditava ser a minha espiritualidade, a minha fé. E aí, quando a gente desconstrói isso, a gente fica sem chão. E aí a gente vai para um limbo, né? A gente fica ali num espaço vazio que talvez alguém aqui se identifique a ponto de, às vezes, você parar assim para orar e você se sentir tolo, você se sentir bobo. Falando, o que eu estou fazendo? Eu não sei mais o que é isso. E aí, nesse espaço, enquanto a coisa está desconstruída, mas não tem algo construído, a gente fica nesse limbo. E talvez, eu diria que é muito provável que tenha bastante pessoas que estão neste espaço, está nesse limbo, que foi desconstruído a oração ou a forma que você utilizava dessa oração, mas não foi construído nada em cima. E não só na oração, né? Em tudo, né? Na adoração, na prática da igreja, em tudo aquilo que a gente acreditava, quando a gente desconstrói, até a gente construir algo de novo,
a gente fica meio bobão, meio perdido, tá? E isso é normal, e isso faz parte do processo. Não se desespere, tá bom? E o motivo da gente estar aqui toda quarta, todo domingo, o motivo da gente tentar fazer tudo que a gente faz é para não só desconstruir, mas principalmente reconstruir algo novo, algo em cima, algo reconstruir, trazer as boas novas para que a gente possa então viver a nossa fé de uma forma sadia. Então eu quero compartilhar com vocês sobre oração. E pô, eu estou sempre falando disso, estou sempre falando em textos, já falei aqui em pregação, enfim. Hoje eu quero falar a partir desse texto aqui, que é no Sermão da Montanha. É uma regra que eu tenho, quase uma regra, né? Que eu só prego a partir dos evangelhos, das falas de Jesus, né? Dificilmente você vai me ver pregando em outros textos, né? Eu gosto de usar os outros textos para embasar ou para ser um auxílio naquilo que Jesus falou. Então, quando eu penso oração, obviamente eu penso no que Jesus nos ensinou. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus fala bastante sobre oração, né? Inclusive é no capítulo 6 que vai ter a conhecidíssima oração do Pai Nosso. Mas não é a oração do Pai Nosso que eu vou falar com vocês, tá? É um pouquinho antes da oração do Pai Nosso. No capítulo 6, no versículo 5, eu leio na versão da Bíblia de Jerusalém, que é o seguinte: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer a oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está lá, no segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Amém. Você já deve ter ouvido pregações exatamente sobre esse texto, né? E pregar nesse texto, talvez um caminho interessante, né, de você seguir, é pensar assim, pô, Jesus está nos ensinando a orar no quarto. O quarto é a... Gente, vê só o microfone aí. Pronto. O quarto é o lugar da intimidade, né? Alguém já deve ter visto pastores usando até a analogia da intimidade do casal, é o lugar da intimidade, é o lugar do coito. Então, a oração é esse ambiente íntimo e tá tudo bem, tá? Não tá errado, tá legal. Mas tem uma coisa muito específica nesse texto que, na verdade, isso me chamou a atenção há pouco tempo, né? Quando eu fui olhar aqui a palavrinha que foi traduzida para quarto, a palavra aqui é o tameion, né, do grego tameion. E o tameion não é o quarto. O tameion não é o lugar onde nós dormimos, onde o casal dorme. Não é o quarto do descanso, não é o quarto onde está a cama. Não é isso. O tameion é tipo a despensa. Mas não a despensa, essa despensa que você pensa, essa que você guarda os alimentos. Trazendo para a nossa cultura, eu não sei quem tem aí na casa, eu, por exemplo, aqui não tenho na minha, porque hoje a casa que eu moro só tem um quarto. Mas quando você tem mais de um quarto e não tem filhos, você vai ter o tal quartinho da bagunça, né? Eu já morei numa casa com 2 quartos e a gente não tinha o Caetano ainda, então vira o quartinho da bagunça, que você coloca tudo lá, tudo que você não usa no seu dia a dia, tudo que você não usa o tempo todo, um móvel que não tem muito lugar, o saco de pancada e a luva que tá aposentado e você não usa faz tempo, a bicicleta que você comprou e parou de usar, a bicicleta ergométrica, porque todo mundo na época da vida compra uma bicicleta ergométrica e depois não usa, o aparelho de fazer abdominal, sei lá o que o violão que você não toca faz tempo, você sempre tem um teclado, porque parece que todo mundo tem um teclado, e está tudo no quarto da bagunça. E esse ambiente é o tal do tameion.
E é um ambiente de desordem, é um ambiente de caos. Ninguém tem um quartinho da bagunça organizado. É um ambiente de onde você guarda tudo. Se você mora, por exemplo, num apartamento, aí é pior ainda, porque você não tem um quintal, você não tem uma garagem, você não tem um ambiente externo. Então, tirando o seu quarto, o quarto do casal, ou o quarto que você dorme sozinho, a sala, a cozinha, todo o restante das suas tralhas você coloca nesse quarto e vira esse grande quarto da bagunça. Se você tem um animal de estimação, por exemplo, provavelmente a comida dele vai estar lá, né? O pote de comida dele vai estar lá. Se você tem um gato e ele tem necessidade de fazer as necessidades dele dentro de casa, a caixinha de areia vai estar lá. Então, no mesmo quarto tem a bicicleta ergométrica, tem a caixinha de areia do gato, tem um guarda-roupa só com as roupas que você não usa há muito tempo, tá tudo lá. É um lugar de caos. E aí, quando você faz uma compra grande, né, e você comprou 2 pacotes de arroz, você coloca um na lata, o outro você não vai deixar ali no seu armário, você coloca lá no chão, você tem um pacote de arroz, um fardinho de água. É uma bagunça, é uma desordem, é um caos, mas tudo do que faz parte da sua vida. É um caos, é essa desordem da sua vida e está tudo lá. E é esse quarto que Jesus fala aqui. Não é o quarto organizado, que tem a cama limpinha, que tem aquela coxa, né, que você ganhou no seu casamento da sua tia que veio lá de Pindamonhangaba, uma coxa toda rendada, que você acha meio prega, mas você tem que usar, afinal, a tia que está perto de morrer te deu, né? Então você tem que usar e aí você arruma a cama e coloca os travesseiros, as almofadas, o guarda-roupa embutido que você mandou fazer. Não é esse quarto, velho. Não é esse. É um quarto das coisas que fazem parte da sua vida, mas que está no caos. E aí Jesus usa esse quarto para falar da oração. Quando Jesus fala, entra nesse quarto, Jesus fala, entra no quarto para orar, é no quarto do caos, é no quarto da bagunça, não é no quarto da organização. E é óbvio, né, que nós não temos condições de saber por que Jesus usou isso, né? Eu poderia falar assim, não, Jesus está falando isso por causa. Não, eu não sei o que deu na cabeça de Jesus para falar isso. Mas a gente pode imaginar. Por que ele não usou o quarto de dormir organizado? Por que ele não usou a sala? Por que ele não usou o escritório? Se é que existia escritório naquela época. Por que ele usou a tal da despensa, o lugar de bagunça? Esse ambiente da despensa, por exemplo, você sabe muito bem que na época ali de Jesus, as pequenas cidades, as aldeias, elas eram muito divididas pelo tipo de trabalho, né? Por exemplo, Jesus, onde Jesus cresceu, em Nazaré, por mais que Jesus fosse da construção civil, né, um tecton, um pedreiro, basicamente, Nazaré era um lugar de agricultores. Por isso que Jesus manjava tanto também de agricultura, né? Então as pessoas tinham as suas ferramentas, os seus utensílios de agricultura. Aí tinha as aldeias dos trabalhadores manuais, dos construtores civis, que tinham os seus equipamentos próprios. Aí tinha as aldeias dos artesãos, né, que faziam, sei lá, os jarros, as vasilhas. E essa despensa era um dos lugares que eram guardados também esses utensílios do trabalho. Estava tudo lá. E Jesus usa esse Tameion, esse quarto, para falar que é o lugar da nossa oração. E o que eu consigo pensar sobre isso, por que Jesus usou o Tameion e não o quarto de dormir, é porque a oração é o lugar do caos, mano. A oração é o lugar da bagunça. A oração não é um lugar de ordem. A oração não é o lugar onde está tudo bem. A oração é o lugar do caos. A oração é o lugar da onde está desorganizado. Das coisas que fazem parte da nossa vida, mas está tudo desorganizado e é ali que a oração entra. E aí, dá para amarrar com o que eu vivo dizendo, que a oração, na minha opinião, é um espaço terapêutico. A oração é um espaço terapêutico. A oração não é um lugar de fazer pedidos. Você que faz ou já fez terapia, ou se você nunca fez ou não faz,
De repente você assistiu a série do Selton Mello, que é muito boa, né? Ou você já viu alguma cena de um filme, então você sabe do que se trata uma terapia, né? É um lugar onde você... É um lugar de autoconhecimento. É um lugar onde você conversa com um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa que estudou muito tempo as faculdades da psique humana para te ajudar num caminho de autoconhecimento, né? O terapeuta não vai te falar o que é certo e errado, o terapeuta não vai te dar os caminhos que você precisa seguir, o terapeuta não vai resolver problema na sua vida, o terapeuta não vai falar com o seu marido para ele melhorar, ou com a sua esposa, ou com o seu companheiro, não vai. O terapeuta não vai distribuir currículo para você, o terapeuta não vai arrumar emprego para você. O terapeuta, ele vai te ajudar a se compreender e ponto final. Você se conhecendo, você se compreendendo, você vai buscar os caminhos a seguir. Então perceba que a terapia tem total a ver com tentar trazer paz para um lugar que está caótico. Você está bagunçado porque você não tem um autoconhecimento, você não se conhece, você não sabe exatamente, nem se conhece, então há um caos, há uma desordem, há uma bagunça, e é nesse ambiente que a terapia age, trazendo ordem ao caos para que você possa seguir. Então a oração é um espaço terapêutico, que você não vai estar conversando com um terapeuta, mas você vai estar conversando com Deus. E aí Jesus usa a figura de pai, né? Inclusive nos versos que a gente leu, fechando tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E a gente já conversou várias vezes, né? Por que Jesus usa a figura do pai? Porque talvez naquele ambiente onde Jesus estava, a figura paterna fazia sentido, fazia muito sentido naquela época, naquela estrutura social, geopolítica, enfim, naquela estrutura fazia muito sentido a figura de um pai. Eu não tenho dúvidas que se Jesus estivesse hoje aqui no Brasil, 2021, ele usaria a figura de mãe. Porque quando a gente pensa pai, hoje, infelizmente, a gente pensa em abandono, a gente pensa em violência, né? Quando a gente pensa em carinho, em cuidado, em afeto, a gente pensa em mãe. Isso não é uma regra. Inclusive, eu estou falando aqui e eu acho, pelo menos, que eu sou uma exceção a essa regra, quando eu penso a minha paternidade, né? Mas quem tem que falar isso é o Caetano, a Karina. Mas a gente sabe que a figura do pai é muito mais ausente que a figura da mãe. Então, eu não tenho dúvidas hoje que Jesus usaria a figura da mãe para falar com a gente sobre Deus. Agora, Jesus não está falando para pessoas que têm as mesmas experiências. Talvez a figura do pai, para você, seja mais presente que a figura da mãe. Talvez a figura da mãe seja mais presente que a figura do pai. Talvez nenhuma dessas duas figuras faça sentido para você, e para você, na verdade, a figura que faz sentido é de uma avó, de uma tia, de um avô, de um amigo, de um padrinho, eu não sei. Agora eu quero que você retire essa ideia do pai e pense Deus como essa figura de maior afeto, de maior carinho que você tenha. E eu não sei qual é, tá? Eu não sei para você qual é. Mas coloque no lugar do pai essa figura de afeto, de carinho, de responsabilidade, de compreensão, de empatia que tem na sua vida. E é neste ambiente de caos, nesse ambiente de angústia, nesse ambiente de desordem, de bagunça, de erros, de tudo espalhado pelo chão, que você encontra essa figura divina, essa figura paterna, materna, ou seja lá qual for, de afeto, de carinho, e é neste ambiente onde essa figura divina pode te ajudar nesse espaço de autoconhecimento e trazer um pouco de ordem à desordem que pode estar na sua vida. Então, oração, gente, eu vivo a oração hoje dessa forma. Eu não sei quem já leu ou quem já assistiu A Cabana, né? Tem o livro, que é um best-seller,
tem o filme, que eu particularmente gostei mais do filme do que o livro. E vocês precisam assistir ou ler essa obra, tá? Cara, é que demais. Eu gosto muito. Inclusive, essa semana eu fui colocar para assistir, fiquei puto porque saiu do Netflix. No Amazon tem que pagar, não consegui assistir ainda. Vou pôr na internet mesmo. E, inclusive, a figura de Deus ali é a figura de uma mãe, né? É a figura de mãe. Porque pro protagonista ali, a figura paterna talvez não funcionaria. Mas tem um momento específico também da história, você que assistiu o filme, você sabe, tem um momento específico que Deus então se manifesta como um homem, porque pro que vai acontecer, nossa, e só de lembrar eu já me emociono, porque vai acontecer na vida dele, ele precisaria da figura paterna. Mas enfim, a figura de Deus ali é da mãe. E ele se relaciona com um Deus mãe, né? E outras horas ele se relaciona com o Espírito Santo, que também é uma mulher, uma figura de uma mulher. E ele se relaciona com Jesus, né, o carpinteiro. E ele tem diálogos. Ele tem diálogos com essas três figuras, né? E a maioria dos diálogos é de embate, é de raiva, é de rancor, é a oração. Porque aquilo na vida daquele cara havia muita bagunça, muito caos por causa do trauma que ele tinha vivido. Então, nas conversas dele com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, ele tem embate, ele tem questões, ele tem carinho, ele vai, ele volta, ele fica com raiva, ele xinga, ele chora, ele bate na mesa, ele sai andando. É um ambiente de caos, mas é um ambiente terapêutico. E depois, no final do livro, do filme, bom, enfim, não vou dar isso. O áudio. Mutou o áudio. A gente não tá te ouvindo. Não sei por que mutou aqui. Desde que hora vocês não estavam me ouvindo? Faz muito tempo que eu tô falando sozinho e não. Não, foi agora. Foi agora. Não. Foi agora. Enfim, gente, assistam o filme, leiam o livro, que vai trazer muito, vai personificar isso que eu tô falando para vocês de oração. Então, eu teria um monte de coisa ainda para falar de oração, mas eu não quero me alongar porque eu tenho certeza que é um assunto que a gente pode, que vocês têm muito a contribuir para a gente deixar mais robusto essa percepção. Mas fato é, você que está nesse limbo que eu falei lá no começo de não saber como orar, pense na oração como esse ambiente onde você vai encontrar, onde você vai não vai encontrar, você vai atrás do caos, né? Jesus está mandando entrar no quarto do caos. Então você tem que ir nesse ambiente de caos da sua vida, nos piores ambientes da sua vida, entra nesse ambiente sabendo que Deus vai estar lá nesse caos. Eu gosto da analogia lá de Gênesis 1, quando fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, a terra sem forma e vazia, um caos total e absoluto, e o Espírito Santo pairava, né, que na verdade ali o verbo é o mesmo verbo da galinha que choca o ovo, que gera a vida. A teologia depois latino-americana criou o verbo gestacionar. Olha a figura materna mais uma vez. O Espírito Santo gerava vida sobre o caos. Eu gosto muito dessa ideia. Então saiba que a oração é esse espaço terapêutico de autoconhecimento, que Deus, seja o Deus Pai, o Deus Mãe, o Deus Avó, vai te ajudar a enfrentar o seu abismo, a sua sem forma e vazia, e vai te ajudar a trazer um pouco de luz, de ordem para esse caos absoluto. É assim que eu trato a oração hoje, tá? E eu paro por aqui, para a gente poder trocar ideia, para a gente poder conversar.